Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 613, uma edição bem interessante aí para a gente falar sobre o Grande Prêmio da Alemanha, que acontece no próximo final de semana, Mundial de Fórmula 1. A Fórmula 1 que vem de algumas corridas boas, vamos discutir então aí sobre essa expectativa para o próximo final de semana, agradecendo aqui a presença de Diogo Gomes, que estará ao meu lado nessa edição. Diogo Gomes que salvou aí a edição 612 da semana passada de forma brilhante. Ele e o Weilor, né? O Weilor sempre aí, camarada, nos ajudando. Agradecimentos também para o Weilor por ter colaborado, ter participado, já que eu estava aí nas minhas férias, viajando, curtindo as Serras Gaúchas. Fábio Campos, ninguém tem notícia, né? Só vocês ouvintes. Nós também aqui não sabemos se ele morreu e não nos avisaram, se ele foi fazer, sabe, alpinismo na montanha, a corda arrebentou, ele tá lá preso. Brincadeiras internas aqui que nós fizemos antes de começar o programa, que realmente não sabemos por onde anda Fábio Campos, mas ficamos na esperança de que ele apareça na semana que vem. Diogo Gomes, seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos falar sobre Hockenheim e as expectativas para este final de semana. Seja muito bem-vindo. Grande Thiago Raposo. Vamos lá falar sobre Hockenheim, né? Uma corrida que no ano passado teve um ponto tão importante para o desenrolar do campeonato e para o desenrolar desse momento do Sebastian Vettel, que foi algo que a gente falou bastante no programa passado. E vamos ver como ele responde. Tem edição comemorativa de pintura da Mercedes, tem uma série de coisas ali que só um GP como o da Alemanha, pelo menos em termos de clima, pode trazer, né? A gente vem de duas corridas com qualidade bem interessante. Vamos ver se em Hockenheim a gente consegue manter essa boa sequência. Tomara que sim, né? E você tem notícias de Fábio Campos? Não, nenhuma, zero. Mas aí, sem surpresas. Esse é Fábio Campos. Vamos começar sim falando sobre o Grande Prêmio da Alemanha, mas antes da gente começar, eu quero só fazer aqui um agradecimento, já que você também fez esse agradecimento semana passada. Eu ouvi os 3 blocos, né? Cara, aplicado é isso, ele falha, mas ele participa. Mas eu vi que você agradeceu lá, né, ao Will, que era o novo apoiador que estava chegando, então também quero fazer um agradecimento todo especial pro Marcos, hoje também o Marcos Vinícius, novo apoiador entrando aí nessa semana que se inicia. Então agradecimentos aí ao Marcos por fazer parte também deste grupo. Você que não conhece o que eu estou falando, nós temos um grupo de apoio que ajuda a manter este programa vivo. Se você quer saber mais detalhes, entre no apoia.se/Café com Velocidade, e lá tem todos os detalhes de como se tornar um apoiador e entrar para o grupo exclusivo no WhatsApp de apoiadores. Sobre esse assunto, Diogo Gomes, do GP da Alemanha que nós falamos aqui, nós recebemos um e-mail do Marcelo Cesarino, este nunca falha, e ele mandou o seguinte: tivemos 2 corridas muito boas, podemos esperar a terceira corrida boa? Para mim é possível, mas não garantido, depende do desempenho das Ferraris, da Red Bull, Mercedes, Lewis Hamilton. E aí ele lembra, né, que a Mercedes do Lewis Hamilton está em casa, né, já que a Mercedes é alemã. E aí, Diogo Gomes, é possível uma terceira corrida boa em Hockenheim? O circuito permite isso? Olha, eu acho que o circuito nem tanto, né? Ele é meio apertadinho, não encaixa muito bem para essa Fórmula 1 de carros incrivelmente largos, mas por alguma razão, do além, ele até consegue gerar alguns fatos interessantes, né? Alguns positivamente, outros negativamente, mas quando você começa a puxar na memória alguns GPs de Hockenheim, você vai lembrar da ordem de 2010, você vai lembrar do lance do ano passado, né, do Sebastian Vettel errando sozinho quando liderava a corrida em casa e precisando de contar pontos. Tem um lance também do Sebastian Vettel, acho que com o Felipe Massa, se não me engano, em 2014, naquele tenebroso ano de Red Bull, quando ele faz uma ultrapassagem lindíssima por fora ali logo na saída do hairpin. Tem lance de Hamilton, lance de Button, tem bastante pontos assim que possam ser destacados. Acho que corrida, super corrida, a corrida como conjunto tendo grande qualidade,
qualidade, perdão, é mais difícil de achar. Mas, assim, em tese, as duas últimas pistas não deveriam exatamente ser tão propícias para corridas tão boas, né? Propícias sim, mas não para corridas tão boas quanto foram. E a gente conseguiu encaixes especiais em Silverstone. Os carros até conseguiram andar um pouco mais próximos pelas características de Silverstone, né? Circuito gigantesco, bem rápido e tudo mais. Aquelas curvas de baixo no segundo setor ajudaram bastante. O início do primeiro setor também. Tivemos algumas ultrapassagens interessantes ali. Então, a esperança é que possa acontecer algo nesse sentido em Hockenheim, mas falando de maneira mais superficial, talvez, é um circuito que talvez tenha um único ponto, um único bom ponto de ultrapassagem, que é na freada pro hairpin ali, e de resto você tem curvas muito rápidas, muito apertadas, e o terceiro circuito é basicamente um carrossel, né, de curvas uma em cima da outra. E depois já dá acesso para uma reta, que é a reta curtíssima. Então, não é exatamente o circuito mais propício para ultrapassagem, mas quando você vem de duas boas corridas, sabe, seu coração se enche de esperança. Mas eu concordo com você, é um circuito de poucos pontos, mas esse único ponto, o ponto do hairpin, é um belíssimo ponto, né? Porque vem de uma aceleração plena, eu imagino... Não vi, né? Mas eu imagino que é ali que está o DRS, ou ali que está uma das zonas do DRS, né? Já que hoje a gente tem corridas com mais de uma zona de DRS. Então é um ponto, é um único ponto, eu concordo com você, mas é um único ponto em que acontecem várias e várias, né? Não, sim, sem dúvidas. E esse ponto do hairpin, que é historicamente um ponto do DRS, para esse ano vai ser também. O ponto-chave dele, que eu diria, é que a gente vai ter que olhar como eles vão regular o DRS, né? Até foi também um assunto corriqueiro essa questão de como o DRS é usado. Aquela é uma reta muito grande. A gente está falando de uma Fórmula 1 que tem retas como a da China, por exemplo, e agora do Azerbaijão. Então, meio que o conceito de reta grande foi quase que redefinido. Mas, independente disso, essa reta, que não é exatamente uma reta em Hockenheim, é muito grande, né? Os pilotos fazem a todo vapor e já freiam lá em cima. Então, não só para a Fórmula 1, mas em outras categorias, é historicamente o principal ponto de ultrapassagens. E tem ali o DRS, um DRS bem longo, inclusive. Então, vamos verificar como eles vão ajustar para esse ano, se vão diminuir, se vão colocar para um ponto específico, se deixa como esteve nos anos anteriores. Eu acho que a gente até teve algumas, lembrando do ano passado, a gente até teve algumas ultrapassagens em que o DRS funcionou como eu acho que tem que funcionar, que é mais como um objeto para gerar a aproximação dos carros e não para definir a ultrapassagem, mas alguns casos acabou sendo usado daquela maneira não tão positiva, né? As famosas passagens. Então, vamos ver como eles vão regular isso. Em Silverstone eles conseguiram fazer um trabalho interessante. Para Hockenheim, eu acho que o trabalho é mais difícil exatamente por ter pontos mais escassos e nos momentos em que você tem as curvas mais de baixo, que os carros podem ficar mais próximos um do outro. Em Hockenheim é o terceiro setor que eu acabei de chamar de carrossel, né? Que são curvas mais de baixo, mas não tão de baixas assim, né? Eles vão... É meio que um direita-esquerda o tempo inteiro, então não é tão fácil seguir. Mas em termos de ultrapassagem, as esperanças ficam realmente para esses pontos, porque os outros dois pontos de DRS, como foi no ano passado, são em retas bem menores, né? Então, essas sim, são mais quesitos de aproximação. A reta onde eles cruzam os boxes, por exemplo, que dá acesso à curva 1, você tem um DRS ali, por exemplo, né? Você tem o DRS, e aí quando você faz aquela curva 1, tem um outro DRS, aí faz a 3 e a 4, e a 5 já é a curva, digamos assim, que faz parte dessa grande reta. Então são 3 DRS, um atrás do outro, mas meio que o 1 e o 2 serve mais como aproximação, e o terceiro que vai acontecer a definição da ultrapassagem, que é o da reta maior. Então, como isso vai ser organizado, como isso vai ser julgado, eu acho que vai ser bem interessante. E somando a isso, uma coisa que foi determinante para a boa qualidade da corrida de Silverstone, que é a estratégia de pneus, né? A gente teve ali nas 4 primeiras equipes em Silverstone, em determinado momento até 3 estratégias de pneus diferentes. E isso gerou algumas brigas interessantes ali, foi uma das coisas que facilitou a briga do Leclerc com o Verstappen, que foi, para mim, o grande show de Silverstone. Então, vamos verificar se nessa corrida essa variação
de estratégias com relação a pneus continua acontecendo. E nós tivemos também, né? A gente tem que lembrar disso, apesar de ter sido uma corrida com chuva e tudo, a Ferrari andando bem, né? Lá o ano passado. Será que podemos, até que teve o erro, né, primário, gritante lá do Sebastian Vettel na chuva, mas na qualificação ele fez a pole position, né? Foi pole do Vettel ano passado. E era um carro que de repente não era tão bom, não tinha tanto potencial como tem o de 2019. Será que podemos esperar novamente o Vettel ou quem sabe o Leclerc aí na pole? Olha, eu não me surpreenderia. Apesar do histórico do Vettel, eu acho que o momento é todo do Leclerc, sabe? Eu acho que ele realmente está num momento de fato muito interessante. A maneira como ele se portou na briga com o Verstappen lá em Silverstone foi muito interessante. Uma corrida antes na Áustria, ele é pole, uma pole lindíssima, inclusive. Então acho que o momento dentro da Ferrari, o momento é todo dele. Se fosse para apostar na Ferrari, que eu acho que é uma aposta válida, sim, nesse momento eu apostaria mais nele do que no Vettel, né, na realidade. Apesar da experiência do Vettel, apesar de ter sido pole ano passado, apesar de já ter vencido corrida lá, ainda na época de Red Bull, enfim. Não sei se na época de Ferrari ele já ganhou lá. Acho que não, porque até passou um tempo afastado do calendário. Mas acho que a Ferrari pode sim, cara, se aproximar, principalmente porque se em Silverstone a diferença entre eles esticou um pouco, na Áustria já foi mais próximo, né? A Mercedes teve alguns problemas pontuais ali que incomodaram bastante ela, mas acho que no geral foi algo justo, sabe, né? Que a Mercedes esteve totalmente horrível e por isso que as outras surgiram, não? Acho que é mais um conjunto de fatores ali. Agora, ano passado, a gente, como você lembrou, o Vettel não só larga na pole, mas ele lidera a corrida com folga, a gente pode dizer, né? Ele vai se perder realmente quando vem a chuva, e ele comete um erro bestial, absurdo, que tem que ser criticado mesmo, porque, enfim, joga a corrida totalmente fora, e aí morre pro campeonato, a gente pode dizer. Mas levando em conta esse histórico, a Ferrari pode e levando em conta também a aproximação da Red Bull, né, a gente pode ter uma briga interessante. É como eu falei, cara, a gente vende duas corridas boas. Quando você vende duas corridas boas, você tá com o coração tranquilo, sabe? Você tá feliz. Se a gente tivesse chegando nessa corrida após sei lá, a marcha fúnebre que foi o GP da França, talvez as expectativas seriam bem diferentes. É curioso porque a sexta-feira foi toda dominada pela Red Bull no ano passado, com o Ricardo no primeiro, o Verstappen no segundo. E daí o terceiro treino livre, que foi um treino livre com chuva, foi até interrompido, não foi até o fim. E os pilotos não deram todas as voltas, interrompido por causa de acidente, deu bandeira vermelha. O Leclerc de Sauber foi o mais rápido, então a gente falando aí de possibilidade dele fazer a pole. E ele liderou um dos treinos livres no ano passado. A qualificação já foi com pista seca, a pole foi em 1:11, por exemplo, então as coisas já estavam em ordem. Seguindo com o e-mail do Cesarino, ele diz o seguinte: o Lewis Hamilton já venceu 6 e 9 este ano. Com quantas vitórias ele termina este ano? Umas 13? Quer arriscar, Diogo Gomes, aí um chute para quantas vitórias? Rapaz, sei lá, 15? Por aí. Eu no início do ano eu diria, Tem quantas lá, corridas? 17. Tá faltando quantas? Faltam São 21 9, corridas. creio eu. São 21 corridas. Se ele já venceu 9, faltam 12, né? Não é isso? não Venceu sei. 6 e 9? Sou de geografia, humanas, eu não sei fazer conta não. A Mas gente olha isso eu agora. diria que umas 15 no total. Eu acho que seja realista, viu? O Bottas deu um pontinho de animação pra todo mundo, né? Aquela briga curta, mas interessante, ali no início da corrida de Silverstone. Mas é difícil, né? O Hamilton tá num momento absurdo, e é como eu falei no programa passado, e o Elo concordou comigo, a gente tá indo pra um campeonato que a gente já pode dizer que está definido em termos de título, de pilotos, de equipes mais ainda. E pro ano que vem, que é o 2020, a tendência é que continue do mesmo jeito, né? Porque ninguém vai. O 2020, gente, ele vai ser o 2013. O 2013 é aquele ano que 2012 foi incrível, e aí chegou em 2013 e a gente estava todo mundo triste. Porque sabia que em 2014 vinha a grandíssima mudança, né? Então ninguém ia tirar um real do bolso para gastar em desenvolvimento, que fosse em 2013,
porque 2014 é quando tinha de fato o grande investimento, a grande mudança e tudo mais. E 2020 ele vai acabar caindo mais ou menos nessa mesma situação. 2021 é a grande coisa, é a grande regra, é a grande mudança, é onde vai todo o investimento. Então, eu lembro que chegou na metade de 2013 e assim, a Red Bull era líder e as outras nem para dizer assim, não, vamos tentar, nem tentavam, sabe? Porque falava descaradamente, tipo assim, não, a gente abriu mão da temporada, a gente tá pensando em 2014, que é quando ia acontecer toda a mudança. E assim, pra mim tá desenhado que 2020 vai acontecer a mesma coisa. Então, o Hamilton dominante hoje e a gente imaginando que ele obviamente vai continuar de Mercedes, a Mercedes vai continuar essa mesma base pro ano que vem. A gente tem pelo menos mais um ano e meio de dominância do Lewis Hamilton. No programa passado nós citamos a vitória de número 80 dele, né? Ficando a menos de 15 vitórias daquele recorde histórico de vitórias do Schumacher. Então, o momento dele, de fato, é muito bom. Mas a aproximação de Ferrari e Red Bull, eu acho que pode dar uma bagunçada interessante ali. Faltam 11 corridas, cara. Eu acho que é por aí, viu? 13 é um número bem legal, já que ele já tem 6. Há de se acreditar que ele vence mais 6 ou 7 aí nessas 11 provas restantes, porque realmente tá andando num nível altíssimo. Vamos ver, né, se depois de conquistar o título aí, como é que se mantém aí o foco, se mantém toda aquela coisa, se a Mercedes vai querer dar um vice-campeonato pro Bottas, como é que as coisas vão acontecer depois da conquista do título. Uma outra pergunta que o Cesarino manda se especula muito sobre trocas de pilotos para 2020. Tirando a Haas, que deve mudar, nada é garantido das outras, nem na Red Bull. O que vocês acham que muda em 2020? Algum brasileiro merece estar na Fórmula 1 em 2020? Na minha opinião, não. Vamos começar falando da Haas. Apesar de ele falar que está muito claro aí, a situação do Grosjean realmente a batata tá quente. Quem assistiu a série do Netflix viu que desde o ano passado, né, ele ter renovado já foi uma surpresa com o clima que terminou a temporada passada, que dele lá na equipe e tudo mais. Tá meio que claro, né, Joe Gomes, que há de se pintar um Pietro Fittipaldi nessa Haas em 2020. Por falar em série de Netflix, depois eu quero comentar, mas pra parte final do programa, se você me der um minuto, eu queria comentar sobre essa série. Não vem dar uma de Fábio Campos aqui, de prometer as coisas, depois porque o André do Pau vai te pegar de pau aí. Eu já caí nisso, eu prometi pro programa passado e esqueci completamente, tava naquele nervosismo de liderar o programa e passou pela minha cabeça que, assim, fui lembrar 2 dias depois. E aí falei que ia comentar no grupo, mas não sei, até cheguei a gravar um áudio, mas ficou estranho, não sonou muito bem. Acho que quando a gente coloca o fone de ouvido aqui, o microfonezinho, a cabeça funciona de jeito diferente. Então, mais pra parte final do programa, eu vou gastar um minutinho falando sobre isso. Que é um assunto acho que ninguém se importa mais, porque a série foi lançada há 1 ano atrás, né? Mas enfim, eu só assisti agora, a pedido, né? Quase que promessa aqui. Mas sobre a Haas, cara, a questão da Haas, ponto 1, o momento do Grosjean realmente é complicado, né? Aquela batida na saída dos pits, ainda no treino livre 1 ou 2, não lembro, acho que treino livre 1, foi de um absurdo inacreditável, e aquilo ali acho que foi na França. Não, mas ele bate em Silverstone também, no treino livre. Ele bate. É porque você estava no final de semana corrida, não sei se você pôde acompanhar no total. Mas ele bate. Você falando do ano passado. Achei que você estava falando do ano passado. Entendi. Não, ele bate. Ele bate em Silverstone, num treino livre. Silverstone não, só assistia a corrida mesmo. Ele saiu, assim, ele bateu no treino livre. Ele saiu 1 metro do box ali. E ele roda na saída do box. É um negócio inacreditável. Joga no YouTube esse vídeo depois, você vai ficar chocado. O Maldonado deve ter ficado chocado. Então, assim, eu até tuitei em cima disso, eu falei, é assim que empregos são perdidos. E realmente é essa situação, né? A temporada dele é fraca, do time como todo é horrível, né? Vamos colocar isso. Eu vou até falar disso adiante. Mas falando do Grosjean especificamente, o momento é muito ruim. Esse momento ele já vem muito ruim, ele já sofreu um baque fortíssimo desde Baku no ano passado, que Baku é início de temporada, não desse ano, do ano passado, quando ele vinha para uma 5ª colocação naquela corrida caótica de Baku, e ele bate sozinho no muro de uma maneira inacreditável. O decorrer da temporada não é bom. Eu lembro que no ano passado ele foi pontuar já na corrida da Áustria, que já era metade da temporada do ano passado.
Depois ele até faz alguns brilhos aqui ou ali, mas está totalmente engolido pelo Magnussen. O início dessa temporada é muito ruim. A equipe começa o ano sofrendo e continua sofrendo horrores, e ele, como piloto mais experiente, não consegue trazer nenhum tipo de ajuda. É um cara que já tem 33 anos, a gente tem que citar isso. A gente tem muita imagem do Grosjean, o jovem, porque viu ele crescendo, GP2, Renault, aquele negócio todo. Mas já passou, aquele momento áureo já passou, né? Ele já tem seus 30 e tantos anos, já começa a parte de declínio, a menos que seja um piloto diferente, um piloto diferenciado, e ele não está se mostrando ser um piloto diferenciado para conseguir manter o mesmo nível. Então, assim, a situação dele de fato é muito complicada. Eu até tuitei essa semana que, assim, não sei se a Haas já pensa em substituir ele para as próximas corridas, né? Até tinha um boato bem obscuro, inclusive, de que seria agora em Hockenheim e tudo mais, ou até nas próximas corridas. Eu não acho que vai acontecer durante a temporada, mas que pro ano que vem eles têm que estar pensando no piloto, eles têm que estar pensando no piloto. E aí eu entro na segunda parte da minha pergunta, que eu acho até que eu vou receber algumas pedradas aqui, mas aí já tá no costume já. Esse piloto, ele até pode ser o Pietro Fittipaldi, mas vai ser uma piada se for o Pietro Fittipaldi. Porque dentro dos pilotos de teste, pilotos de desenvolvimento e tudo mais, os sérios pelo menos, ele é um dos, se não o menos preparado para assumir uma vaga na Fórmula 1. Ainda mais uma equipe como essa, que por mais que seja um cliente, é um cliente forte da Ferrari, e que almeja coisas importantes. E não é a Williams atual, não é a Sauber, que por mais que tenha uma ligação ali com a Alfa Romeo e tudo mais, geralmente fica mais na parte de trás do grid. Não, é uma equipe que realmente pensa à frente, é uma equipe que quer ganhar, quer estar chegando no grupo da frente. Então, ele, os pouquíssimos títulos, nem títulos, mas performance assim, da carreira do Pietro, uma Fórmula Renault inglesa, e aí depois faz um título na Fórmula V8 3.5 absolutamente falida. Você viu aquela temporada junto comigo, sabe a melancolia que foi aquilo. Não vou querer tirar méritos dele, mas méritos dele ganhar contra os 10 outros pilotos que ele competiu, ele tem, porque o grid tinha 13 pilotos, 12, 13 pilotos, mas pensando no âmbito geral, ou seja, pegando ele como campeão da Fórmula 3.5, que em tese era uma categoria que classificava um piloto para a Fórmula 1, e comparando ele com um piloto da GP2, por exemplo, a um piloto vindo do DTM, a um piloto vindo da Fórmula Indy, ele está muito abaixo ainda. E aí ele começa a fazer experiências, por exemplo, no Endurance, fez experiências esporádicas, mas sem grande destaque. Não foi ruim, não foi horrível, mas sem grande destaque. Na Indy, sem destaque. Na Indy, sem nenhum destaque. Eu não sei se você está acompanhando o DTM, mas na DTM chega a dar dó, eu vou ser meio que spoiler, peço perdão por isso, mas é spoiler besta. O André Dovizioso, você acompanha a DTM, sabe que a DTM faz participações, chama alguns pilotos famosos para fazer participações e tudo mais. A Audi é dona da Ducati, então é inevitável que alguma hora um piloto da Ducati ia fazer uma participação ali. E a Audi chamou o Dovizioso. O Dovizioso classificou e terminou a corrida na frente dele em Misano. É ridículo, cara. Isso assim, chega a beirar o inacreditável, é absurdo. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ok, mas não pode acontecer. Mesmo acontecendo isso, acontecendo aquilo. Não é que o pneu dele estourou 5 vezes na mesma corrida e por isso ele terminou atrás do Dovizioso. Não. E quando teve na frente, teve ali brigando. É um nível muito abaixo. Não acho que o nível real dele, enquanto piloto, é esse nível. Não. Ele realmente está sofrendo demais para se adaptar ao DTM, que é uma coisa que a gente já tinha cantado há muito tempo atrás. O Ocon, que a gente tanto endeusa aqui, parecia uma criança de mamada no DTM, não conseguiu fazer nada. Porque é um campeonato difícil de se adaptar. Mas ele vai para a Indy e sofre lá. E aí ele vai para o Endurance e sofre lá, até tem um resultado um pouquinho melhor, mas sofre, performance, melhor dizendo, um pouquinho melhor, mas sofre também. O conjunto não é nada positivo, sabe? O conjunto não é de um cara que está preparado para chegar na Fórmula 1. Ele vai chegar na Fórmula 1, não sei se na Haas ou se em alguma outra equipe, mas uma hora, e não sei se no próximo ano, mas uma hora eu vejo como inevitável ele chegar na Fórmula 1 como piloto titular, porque ele tem o Carlos Slim, né, / Claro, telefonia Claro por trás, que é um patrocinador absurdo de grande. Ele tem Baterias Mouras, que inclusive é aqui do Nordeste, que é fortíssima, tem entre várias outras, que vão colocar ele lá. É quase que inevitável, a menos que esses patrocinadores virem as costas para ele de uma hora para outra, que é uma coisa que eu não acho que vai acontecer, porque o que está há menos tempo com ele é o Carlos Slim, que é claro que está há 3 anos.
Baterias Moura tá com ele desde que ele guiava late model lá nos Estados Unidos com 14 anos de idade, sei lá, 15 anos de idade. Então, essas empresas vão continuar junto com ele. Então é inevitável que ele vai chegar na Fórmula 1, porque ele tem patrocinador forte, porque ele tem um nome. Para a Fórmula 1, em termos de business, é interessante ter o Fittipaldi ali do lado. Enfim, e por isso, inevitavelmente, ele vai chegar. Não sei se no momento da Haas. Se a Haas manter essa mesma mentalidade, se mantiver o Kevin Magnussen ali, que muita gente subestima, e talvez até. Talvez não, eu até entendo, porque é um piloto que meio que de rompantes, mas é um piloto que tem sua qualidade, que tem que ser respeitada. Eu acho que, e principalmente se ele entrar no próximo ano, eu acho que ele vai ser amassado, cara. Eu acho que ele tá totalmente despreparado para estar na Fórmula 1 agora. Ele precisa de mais tempo, precisa de mais preparação. Talvez apressem as coisas. Mas eu até torço, na realidade, para que não. Não dá pra ter mais tempo. É preferível que ele vá lá, que ele quebre a cara. Não dá pra ter mais tempo. Olha, qual a idade que ele já tá? Porque ele tem uma inicialização tarde, né? Há quanto tempo ele já foi campeão da Fórmula 3.5? Já não existe há séculos. Então, cara, eu acho assim, eu concordo com tudo que você falou, eu acompanhei muito de perto, né, essa Fórmula 3.5 que ele foi campeão, e era para ter sido campeão bem antes, porque ele tinha uma equipe boa no campeonato, que era a que ele corria, e ele tinha um rival, um companheiro de equipe um tanto quanto medíocre. Acho que era o Roy Bissani, se eu não me engano. Então ele precisava, no mínimo, ter sido campeão com 4, 5 etapas de campeonato, com tudo que ele tinha na mão, e só foi na última etapa. Você se lembra disso? Eu sei do desempenho dele da Indy, o DTM, não estou acompanhando ainda tão firmemente esse ano, estou atrasado, mas lembro dele no WEC e tudo mais, então eu concordo com tudo isso que você está falando, mas não dá para preparar quanto tempo mais. Daqui a pouco realmente passa o bonde. Eu acho que se a Haas realmente está permitindo isso aí, ele tem que amarrar e de repente, cara, a gente está cansado de ver histórias de cara. Você fala do Ocon aí, né? Um cara que foi sofrível, horrível no DTM, mas que chegou. Fábio Campos demorou, que eu me lembro bem, pelo menos um ano para ver o Ocon com outros olhos, porque sempre que se falava de Ocon, ele. Mas no DTM, mas no DTM, por mais que o Ocon brilhasse nas pistas e tudo mais. É bom falar dele, que ele não tá aqui para se defender. Então, eu acho que ele tem que aproveitar realmente o momento. E o que mais pode surgir na Fórmula 1? Eu vou dar um spoiler, já que você deu um spoiler, né? Eu tô fazendo... e não é um spoiler, porque como o programa está sendo gravado na quarta noite, vai ser um spoiler de alguns minutos apenas. Ou de algumas horas. Como eu estou gravando lá para o Sérgio Siverli, né, no Boteco F1, canal no YouTube, recomendo a todos aí que não conhecem procurar aí por Boteco F1, do Sérgio Siverli, um canal muito bom que fala de Fórmula 1, e ele abriu espaço esse ano para falar de Fórmula 2, e aí tinha uma pergunta lá que eu respondi, o pessoal perguntando um pouquinho do Nick de Vries, se ele tinha alguma ligação com alguma equipe e tal, eu respondi, né, que já foi piloto da McLaren no passado, e hoje é um piloto Audi e tudo mais, mas que, por ser holandês, pela Fórmula 1 está indo para a Holanda, por isso, de repente, chamar a atenção de patrocinadores locais que queiram aproveitar esse momento para aparecer e expor a sua marca. E como o Verstappen meio que já está meio fechadinho ali, né, as cotas de patrocínio, já está meio que não precisa disso, que isso de repente poderia acabar esbarrando, respingando em cima do Nick de Vries, poderia cair dinheiro em cima dele e de repente, com o título da Fórmula 2, ele que é líder, conseguir esse acesso. Foi uma viagem assim que veio no momento da resposta, realmente, assim, não tem informação nenhuma, mas queria saber a sua opinião. Faz sentido. Eu não tinha pensado também sobre isso, não. E não tinha pensado porque, honestamente, eu não tô acompanhando tão de perto a Fórmula 2, porque é uma piada a qualidade do grid atual. As corridas que eu consegui assistir, eu quase chorei rezando para que a corrida acabasse. Porque é muito, 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 muito fraco o grid. Assim, o Nick de Vries, ele tá numa obrigação de ganhar aquilo ali, por já ter alguma experiência, por dos caras que estarem lá ser um dos pouquíssimos que ou talvez o único, que de fato a gente olhou para trás, a gente olha para o passado e fala, pô, esse cara aqui tinha uma expectativa grande em cima dele. Um cara que desde bem jovem foi piloto McLaren durante muito tempo,
Acho que desde antes de Stoffel Van Dorn, inclusive, pra você ter noção. O Nick De Vries é maluco falar isso, porque a gente viu ele começando lá na Fórmula Renault 2.0, e assim como o Lando Norris, ele é bem baixinho, parece um anão, então dá a impressão que ele é mais jovem ainda. Ele tem 24 anos. A gente tava falando do Pietro, ele é mais velho que o Pietro tem 23. Então, é outro que tá assim, tem que chegar, né? Tem que subir. E ele tá com um título. Acho que não tá nem na metade da temporada da GP2, da Fórmula 2 ainda, mas ele tem uma vantagem de ponto na liderança já bem interessante. O Laffite, que é o outro piloto que tenta concorrer com ele ali, mas. Sei lá, não sei nem como dizer. Sabe aquele jogador de futebol que é tão ruim que o técnico fala assim: não marca não, deixa que a natureza marca ele. É tipo o Laffite, deixa que a. Não marca o Laffite pro título, não, deixa que a natureza marca ele e uma hora ele se estabana aí. Então, pensando que o De Vries tem grandes chances de conseguir esse título, holandês, é um cara que tem uma expectativa em cima dele, GP da Holanda chegando aí. Faz sentido, não tinha parado pra pensar não, mas acho que faz sentido. A gente já viu outros pilotos historicamente, na história da Fórmula 1, chegarem a ascensos por coisas muito menores, inclusive, né? Um empecilho, digamos assim, seria a Audi, né? Ele até abriu mão do acordo com a McLaren para focar no acordo dele com a Audi. Ele até testou o DTM, tá atuando como piloto de teste também. Então, não sei se isso seria um empecilho nesse sentido, talvez até independente se ele não for usado na Fórmula 1, talvez surja alguma coisa na Fórmula E, né? Porque a dupla na Fórmula E você tem o de graça, mas você tem o Abit ali que eu particularmente nunca confio muito. Enfim, é um cara que deve se achar aí no próximo ano, mas eu não descartaria essa opção na Fórmula 1 não. E o que mais você acha que pode pintar de dança das cadeiras? O que nós temos definidos? A McLaren definiu seus 2 pilotos, a Haas está em aberto, a Racing Point está em aberto, a Alfa Romeo está em aberto. Até voltando um pouquinho na McLaren, eu escrevi esses dias sobre como a McLaren tem que, entre aspas, se agarrar ao Lando Norris. Eu até dei o exemplo de esportes americanos. Você se diz um fã de basquete, mas é um falso fã na realidade, só assiste final. Mas quem acompanha a NBA, por exemplo, de perto, esportes americanos como um todo funcionam assim. Sabe que as equipes, que chamam de franquias, né? As franquias, elas são loucas para achar o jogador que vai ser a cara da franquia, sabe? E aí ele vende a franquia em cima daquele jogador. Quem entende o mínimo de basquete deve ter ouvido falar de um tal de Zion Williamson, que foi o cara que acabou de ser draftado com a primeira escolha. E tem o New Orleans Pelicans está construindo um time ao redor do cara. Isso é uma coisa, pra quem tá de fora, é meio maluco. Tipo assim, cara, ele tem 19 anos, ele não tem um jogo como profissional ainda, acabou de subir na universidade. Como é que uma franquia de bilhões está construindo o time e técnico e tudo ao redor dele? Porque o americano pensa coisa muito assim. E por mais que o resto do mundo não veja as coisas dessa maneira, e a Fórmula 1 meio que naturalmente também não, eu acho que a McLaren ela poderia sim ter uma espécie de visão americana do esporte, digamos assim, e meio que construir as coisas em cima ao redor do Lando Norris. O Lando Norris é um talento diferenciado, a gente já sabia disso. Ele chega na Fórmula 1, ele se mostra incrivelmente bem, ele está fazendo uma ótima primeira temporada, já conseguiu a renovação. Eu acho que a McLaren pode se reunir ao redor desse cara e crescer bastante apostando no futuro dele. Concordo contigo. Norris realmente um dos grandes nomes aí dos últimos anos. Vamos ver o que o Russell consegue, se a Williams consegue alguma coisa ou se o Russell consegue se virar. Tem essa especulação do Ocon, né, que acabou não indo mais para frente, dele uma possível mudança com o Hülkenberg. O Gasly deve sobrar, né? Você acredita que vão ter paciência de manter o Gasly por mais um ano? Não é possível, eu não acredito. Assim, eu tô vendo uma listinha aqui de internet, além dos nomes que só para passar antes de eu estar no Gasly, dos que em tese estão confirmados, né? O Raikkonen na Sauber, porque o contrato foi de 2 anos. Estranho isso, mas enfim, foi de 2 anos. O Giovinazzi realmente está lá para fazer um teste, né? A Ferrari obviamente está confirmada. Mercedes confirmaram só o Hamilton, mas acho que é natural que o Bottas vá chegar ali.
E além disso, falando do grid como um todo, o Russell na Williams confirmado, porque o contrato inicial foi de 2 anos, o Ricardo na Renault, porque o contrato foi de múltiplos anos, o Hülkenberg não aparece como confirmado, a dupla da McLaren, como você falou, já renovou os dois, e a Haas aparece como confirmado o Magnussen, também contrato de múltiplos anos. Então tem uma quantidade boa de vagas, em tese, livres aí, né? Eu acho que a vaga da Williams com certeza vai abrir, a do Kubica, enfim. E dizem, e especulam-se, né, em Petrobras em Sérgio Sete Câmara? Assim que vai abrir, 1 mais 1 é 2. Não tem como não abrir essa vaga. Eu vejo o Sete Câmara com a Petrobras, apesar de ter uma notícia hoje de que a Williams estava meio que querendo se afastar da Petrobras. Não sei até quando isso realmente faz sentido. Não é questão de fazer sentido, não faz sentido até que realmente. Até que ponto é verdade, ou enfim. Vamos ter que esperar esse sentido. Mas um nome que a gente falou de Fórmula 2 agora, um nome que pode aparecer é o Latifi, apesar de hoje estar mais ligado à McLaren, porque, se não me engano, o pai dele, ou um familiar dele, comprou algumas ações da McLaren, algo do tipo, mas ele até teve um envolvimento no ano passado rápido com a Williams, então eu realmente acredito que vai ser o Russell e mais algum piloto avulso que comprar a vaga. E dos pilotos avulsos que podem comprar a vaga hoje, eu acho que, de fato, o Latifi aparece como a melhor opção, digamos assim. Não a melhor opção em termos de qualidade, mas a melhor opção em termos de mercado, de finanças e etc. Eu vi alguém falando por alto, tipo um Ocon na Williams, mas eu não acho que a Mercedes vai querer matar os dois pilotos dela de uma vez só no mesmo ano, então não acredito muito nisso não. A Toro Rosso, como é de praxe, não tá renovada com ninguém, porque, enfim, aquele sobe e desce danado. Então, falando especificamente da Red Bull agora, que você tinha citado, e das 3 grandes equipes, é a única que tem vaga em tese livre, né? Porque de fato não tem contrato para o próximo ano, porque o contrato do Gasly é só 1 ano. Eu acho que o Gasly, ele. Eu tô ganhando a pecha de hater do Gasly, e não é. É só que ele tá onde ele não tá. Ele é uma tartaruga em cima da árvore. Eu já dei esse exemplo. Uma tartaruga não sobe em cima da árvore. Alguém jogou ele lá em cima. E é ele não tem capacidade para subir até lá. Alguém colocou ele lá em cima por questões políticas, que a Red Bull não quer abrir opções para outros pilotos, que a Red Bull, enfim, fica fechada ali no grupo de desenvolvimento, e aí apareceu a vaga, o Ricardo tomou aquela decisão, que é mostrada bem, talvez o único ponto positivo do documentário. E aí, de fato, ele é levado ali, mas ele não tem qualidade para estar ali, sabe? Ele não tem qualidade suficiente. Em Silverstone, o Christian Horner, depois da corrida, falou: nossa, eu tô muito feliz pelo Gasly, porque ele se mostrou um outro piloto. Poxa, o outro piloto, né, no sentido de evolução, o outro piloto Gasly é aquele que toma aquele passão desmoralizante do Leclerc por fora, sem sequer ter o mínimo de reação de nada, sabe? O Leclerc passa por ele como se estivesse passando por uma Marúcia, né? Lembrando a Fórmula 1 dos anos de lá 2011 e 2010. Enfim, eu realmente acho que ele não merece essa vaga. Não sei, eu já parei, depois do ano passado, eu parei de tentar entender a Red Bull no que diz respeito a jogo de cadeiras. Então, meio que assim, deixa o vento levar. Mas eu acho que ele não merece essa vaga, não. O Ocon, eu já disse até no programa anterior, o Ocon, para mim seria assim o candidato perfeito. Para mim seria o candidato perfeito, mas não sei até que ponto isso pode acontecer. Vamos ficar de olho aí, realmente. Há mudanças gigantescas vindo por aí. Tem uma que me ocorre aqui, eu não sei se vão fazer. Eu acho que não deveriam fazer, mas quem sou eu, né? Depois que subiram o Stroll da Fórmula 3 direto para a Fórmula 1, não posso dizer mais nada. Mas eu começo a enxergar e a pensar que podem, de repente, querer colocar Mick Schumacher no lugar do Giovinazzi na Alfa Romeo, já que aquela ali é uma vaga da Ferrari. Não duvido nada. E seria um assassinato da carreira dele, mas não duvido nem um pouco. Assim, a gente assistiu a carreira dele desde mais cedo, a gente sabe que ele tem velocidade. Ele é marcado pela agressividade. Fórmula 4, Fórmula 3, ele é marcado pela agressividade, e quando ele conseguiu colocar essa agressividade para funcionar,
ele fez lances incríveis, sabe? Ele fez assim, ultrapassagens muito bonitas. Não vencia a corrida tanto assim no início da Fórmula 3, mas fazia ultrapassagens muito interessantes. É aquele cara que, sei lá, o time dele perdeu, mas ele fez o gol mais bonito do jogo. É tipo isso. E aí depois, na segunda parte da corrida, por arranjos políticos, ele do nada ganha o melhor carro e começa a ganhar corridas de maneira quase que desenfreada na antiga Fórmula 3. Mas quem tá vendo ele na Fórmula 2 tá vendo que é um cara assim, até rápido eu diria, e muito agressivo, mas ele é tão agressivo que ele se perde. Sabe? Ele se perde e comete erros bobos, e sempre que tem alguma bandeira amarela localizada num setor, alguma coisa assim, parece que já tipo assim, o Mick Schumacher tá no meio. Ele tá começando a pegar esse tipo de fama, digamos assim. E pra ele é péssimo. Na Fórmula 2 já é péssimo. Então, e se ele sobe pra Fórmula 1 despreparado do jeito que tá, vai ser muito ruim pra carreira dele. É um cara mais jovem, é um cara que eu acho que é interessante fazer um segundo ano de Fórmula 2. Agora, é como... E aí não sou nem eu que tô falando. O próprio Ross Brown, por exemplo, falou: uma hora ele vai chegar na Fórmula 1. Não sei se esse ano, se ano que vem, se depois, se daqui a, sei lá, 2 anos, mas uma hora ele vai chegar, porque o nome dele é Schumacher. Então ele vai chegar. Só vamos ver qual vai ser a hora que ele vai chegar, em que equipe. Veremos, eu acho que a gente vai ter uma boa renovação para o ano que vem. E isso é sempre legal, ver novos nomes chegando. Lá na frente, quase nenhuma mudança. A gente há de ter as mesmas figurinhas, os mesmos lugares, nas mesmas equipes. E só na esperança de que tenha uma variedade maior aí de vencedores. E eu acho que é isso, né, Diogo Gomes? O programa dessa semana bem curtinho, só para realmente a gente não passar em branco. Dando esse preview aqui para o GP da Alemanha, um programa até gravado aí na quarta-feira, extraordinariamente. O pessoal sabe que o nosso dia é segunda-feira, tanto de gravação quanto de publicação. Mas essa semana realmente, voltando das férias, aí as coisas complicaram para o Diogo Gomes também. E extraordinariamente foi na quarta, mas semana que vem a casa tende a voltar ao normal, né? Se o Fábio Campos for socorrido, né? Resgatado, Diogo Gomes, de onde ele estiver, a gente há de fazer. Quando é que volta as suas aulas, Diogo Gomes? Volta 5 de agosto. Então a gente ainda tem você mais uma semana garantido. Isso. É uma pena, né? Que jovens de hoje em dia, em vez de querer gravar podcast, querem fazer faculdade. Mas tudo bem, o Brasil de hoje é isso, gente. A gente tem que aguentar essa nova realidade dessa juventude aí, dessa geração. Geração milênio, que é a sua? Rapaz, já nem sei, já tem tanta aí no meio que já me perdi já. Mas antes de encerrar, deixa eu falar rapidamente sobre a série, porque eu já ia dar um Fábio Campos ia prometer. Você promete as coisas e... Não, eu lembrei, você que ia esquecer, tá vendo aí? Mas no caso do Fábio Campos é culpa dele. Se ele descer das montanhas, semana que vem ele quer se defender. Assim, não sei se realmente é efetivo pra ninguém esse tipo de comentário, mas como eu tinha prometido, eu vou cumprir. Eu assisti a série da Fórmula 1, né? Todo mundo tá careca de saber. Assisti só por conta do café, né? Porque eu tinha prometido pro Fábio Campos que ia assistir pra gente debater. Ele, infelizmente, na Trás da Montanha não conseguiu descer, não vai ser hoje que a gente vai debater. Mas eu sei que eu sou voto vencido. Mas eu sabe arroz doce? Que alguém fala. Sempre tem um cara que fala assim: nossa, mas minha avó faz um arroz doce incrível. Mas é um arroz doce, não tem graça. E é isso. A série tem talvez 2 pontos positivos. Essa questão do Grosjean é um ponto positivo. Um outro ponto muito interessante é que eles conseguem cercar bem toda a decisão do Ricardo, que foi a grande decisão, né, a gente pode dizer, em termos de mercado de pilotos, e eles acompanham isso de perto, e o Ricardo se mostrou muito aberto a isso, né, até agradecimentos a ele por se mostrar muito, se mostrar, não se colocar muito aberto a isso, né, ao contrário da Ferrari e Mercedes que se fecharam completamente, nem tiveram lá, mas o Ricardo deu diversas entrevistas, se mostrou bem aberto e tal, tem um momento meio de reflexão ali dele, né, do tipo assim, tem um momento que foi o meu preferido, que ele falou assim, ele tá em Mônaco e ele fala algo do tipo assim, não, tá tudo encaminhado com a Red Bull, vamos fechar. E aí, em 10 minutos assim, ele começa a pensar, tipo, mas, pô, eu tô com a Red Bull desde criança, quase, desde adolescente. E se for a hora de eu me libertar? E aí, corta, próxima cena, o chefe de equipe lá da Renault, a Biteboul, falando pro Christian Horner, tipo assim, agora você precisa de um novo motor e um novo piloto, porque a Red Bull tinha acabado o contrato com a Renault poucos dias antes dessa decisão. Então,
esse é para mim o highlight, o principal ponto da série, mas como conjunto funciona tão bem. Para um novato, acho que até teve algumas semanas atrás um ouvinte nosso que falou que há muito tempo não assistia Fórmula 1 e daí viu a série e ficou super excitado. Eu acho que para esse público que está voltando, ou para um público novo, é legal. Eu acho que se você que tem aquele seu amigo, aquela sua amiga que você quer cativar, quer puxar pra Fórmula 1, pô, apresenta. Apresenta, porque é uma série curta, 10 episódios e tal. Eu acho que pra esse ponto de marketing, digamos assim, é positivo. Tem toda aquela introdução, coloca os pilotos como heróis e tudo mais. Não estou exatamente discordando dessa visão, mas enfim, faz todo aquele preâmbulo. Isso aí, para um novato, é interessante. Pra gente que é cavalo velho, não sei se encaixa muito bem, porque aí você começa, quando você é cavalo velho, você começa a se importar com coisas bobas. Por exemplo, eu fiquei super incomodado com um determinado momento que eles estão falando, acho que sobre Espanha, e não, sobre Áustria. E aí eles falam, o narrador fala algo tipo assim, o Hamilton tá vindo muito rápido, ou o Vettel, sei lá, algum dos pilotos assim, tá vindo muito rápido. E aí mostra ele fazendo a reta da Áustria, e a freada, e aí na freada corta uma câmera para o carro saindo, só que a zebra é uma zebra laranja e amarela. E quem acompanha a Fórmula 1 sabe que a zebra laranja e amarela é a zebra de Spa, e é aquela zebra deitada, quase sem elevação. Então, tipo assim, é um corte de câmera que eu entendi que foi um joguinho de imagem que eles fizeram ali para encaixar, para tipo assim, continuar a emoção. Mas pro cara que já é cavalo velho, fala, pô, mas peraí, como é que ele tá na Áustria, ele freia e ele já tá em Spa? Não encaixa muito bem. Você começa a se importar com coisas bobas assim, sabe? Em vez de se entregar a emoção. Eu assisto filme ruim até hoje, tipo esses Velozes e Furiosos da vida aí, mas eu não vou pra assistir um filme bom. Eu vou pra me divertir, eu vou pra ver carro voando. E aí por isso que eu acho engraçado. Quem vai pra analisar o filme de forma séria, sai de lá ofendido. Então é isso, analisando de forma séria, sai quase ofendido, porque teve, sei lá, 40 minutos por episódio, 10 episódios, teve uma coisa boa. Mas se você for ir de coração aberto pra aproveitar e pra gastar ali algumas horinhas pra se divertir lembrando da Fórmula 1, é legal. Eu, sei lá, um 6 por aí assim, tá valendo. Ouvintes, não se deixam levar por essa análise triste, ouvintes. É uma série belíssima, grandes imagens, o som e tudo mais, emoção pura, os bastidores e tudo mais. Se você ainda não assistiu, som, não é possível que o som não te incomodou, desculpa. De O carro, alguma. que ele toca no muro assim e entra uma bateria tipo bum 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 bum, tipo assim, a bateria, sei lá, de uma banda de rock. Pô, entendeu? Assim, o que eu tô falando, pro fã novo, isso é legal, porque dá aquele impacto, fala, caramba. E pro velho também. Pra mim foi eu ótimo. não achei, eu falei, nossa. E até porque, como a gente assistiu de perto a temporada, sei lá, o Grosjean bateu. Eu já lembro, eu até tenho a memória de qual foi o barulho, ou o barulho aproximado de quando o Grosjean bateu. E aí o Grosjean bate e faz assim, BUM! Eu falei, pô, como assim? Não. Enfim, eu sou chato, gente. Isso não tem a menor dúvida. Não sabe? Nenhum ouvinte tem isso. Não precisava ter anunciado, não. Mas é isso, meus caros. Programa com formato diferente, realmente. Só realmente para não passar em branco, porque a gente gosta de estar aqui batendo a carteirinha toda semana, discutimos aí bem light, um pouquinho sobre a Alemanha, questão das trocas de pilotos, e aí finalizando com essa análise da série da Netflix, que está renovada, foi anunciada aí, temporada número 2, e dizem a lenda com Mercedes e Ferrari aí. Vamos ver. Agora vai. Vamos ver o que sai dessas duas equipes aí, nesses bastidores da Fórmula 1. Semana que vem, espero que casa cheia. E aí a gente volta no formato tradicional, segunda-feira, 2, 3 blocos, analisando tudo que aconteceu na corrida e aguardando aí ansiosamente o e-mail de vocês, porque a participação de vocês faz toda a diferença. Vocês viram como o Cesarino pautou o programa de hoje. Então a gente se vê até lá. Um abraço a todos. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.